Eu quero lhe perguntar nesse momento: será que o seu amor pela Sagrada Escritura é o suficiente para você se concentrar até o fim dessa pregação? Será que o seu amor pela Palavra de Deus é o suficiente para você colocar o seu coração agora diante de Deus? Para você colocar o seu coração agora diante da Virgem Maria e dizer: mãe, eu quero escutar mais uma vez uma mensagem que possa impactar a minha alma, uma mensagem que possa transformar a minha vida, tirar a minha alma de toda tibieza espiritual, de toda frieza, de toda indiferença, porque muitas vezes nós somos enganados pela carne, pelo comodismo. Que nessa tarde seja diferente, mãe. Que o meu coração seja rasgado na presença de Deus, em adoração ao meu Senhor, ao meu Deus. Que nessa tarde nós possamos ser impactados pelo poder da glória do Mestre, daquele que é o Rei dos Reis. Vem, Espírito Santo, sobre nós, derrama avivamento sobre esse lugar. Derrama avivamento sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa família. Nós queremos ser impactados e assim sermos profetas dos últimos tempos, pessoas compromissadas com o Teu Evangelho. Nós queremos ser instrumentos em Tuas mãos, meu Senhor e meu Deus. Escuta o nosso clamor nessa tarde e nos faz ser pessoas incendiadas, disciplinadas, compromissadas verdadeiramente com a Tua palavra, meu Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por estarmos aqui unidos na Tua presença, Deus. Obrigado, Deus, por ter nos reunido aqui nesse lugar. Entreguemos à Virgem Maria esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim seja. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Pegue sua Bíblia e eu quero que você abra em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. 1 Pedro capítulo de número 5, versículo de número 8. Entenda que nesse momento Deus quer falar com você. Entenda que nesse momento Deus quer falar poderosamente com você. Satanás vai fazer de tudo para você não prestar atenção nessa pregação, para você se dispersar. Mas eu tenho certeza que se você manter a sua concentração nessa mensagem, o seu coração vai ser incendiado pelo poder do Espírito Santo de Deus. 1 Pedro capítulo de número 5, versículo de número 8, aonde na palavra de Deus vai nos trazer a seguinte mensagem: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Vou ler mais uma vez. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Assim seja. Amém. Vamos tomar assento. Queridos, o que eu quero trazer nessa mensagem de hoje à tarde, aonde Deus nos reuniu aqui, saiba que Deus, Ele não se cansa de nos surpreender, e Ele tem um porquê de ter nos trago aqui, somente nós. E a palavra vai nos confirmar que aonde dois ou mais estão reunidos em nome de Jesus,
Ele está presente. O tema que o Senhor colocou no meu coração para mim fazer esta gravação, esta pregação, que com certeza vai tocar muitos corações, porque é agir do Espírito Santo, é uma guerra contra o inferno. Esse tema eu tirei do livro Escola da Perfeição Cristã, aonde uma parte dele diz assim: a vida presente é uma guerra contínua com o inferno, na qual corremos a cada instante o perigo de perder a Deus e a nossa alma. Quando ele foi explicar o que é essa vida terrena, ele falou que é uma contínua guerra contra o inferno. Isso significa que os demônios estão constantemente querendo nos roubar da graça de Deus. E para isso eles possuem estratégias. O diabo, ele é especialista em formar estratégias, armadilhas para você cair. E essa sua queda é um risco muito grande para a sua alma, porque muitas pessoas até pensam em depois se confessar, mas talvez esse depois não exista, e talvez aquele momento ali seja o último momento da sua existência na terra. E se você morre em pecado mortal, em pecado grave, você vai ser condenado, não por Deus, mas por você mesmo, por ter rejeitado o amor de Deus. Então, quando ele vem nos esclarecer que esta vida presente é uma guerra contínua, ele fala contínua porque o inferno não dorme, o inferno não descansa, o demônio não dorme, o demônio não descansa. Ele está constantemente nos atacando, fazendo de tudo para que nós percamos, que nós possamos perder a intimidade com Deus. E perdendo a intimidade com Deus, você perde a vida. E você perdendo a vida, você passa a ser um membro morto da igreja. É por isso que a doutrina da igreja vai dizer que o pecado mortal, ele nos faz ser membros mortos. Membros mortos. Aonde? No corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Sendo assim, nós precisamos manter a vida em Jesus. Quando Jesus falou de forma bem clara no Evangelho de São João, capítulo de número 15, quando ele disse: eu sou a videira, vós sois os ramos, aquele que permanecer em mim, eu irei permanecer nele, mas aquele que não permanecer em mim será lançado na fornalha e não servirá mais para nada. Ou seja, um membro morto é aquele que está em pecado mortal, porque o pecado, ele tira a vida de você. Por isso que nós precisamos levar muito a sério a nossa espiritualidade, ao ponto de entendermos que a nossa vida terrena é uma contínua luta contra o inferno. E se eu passo a entender essa realidade, eu preciso manter a minha fé viva ao ponto de eu amar a Deus. Nós precisamos entender que a perfeição, a vida em santidade, significa amar a Deus. Muitos tentam aplicar a vida em perfeição em muitas orações, na recepção constante dos sacramentos. Isso é um ensinamento de São Francisco de Sales. Não, a perfeição não está aí, nem em fazer muita caridade. A perfeição consiste em amar a Deus, porque quando eu amo de verdade, eu renuncio tudo aquilo que o desagrada. Tudo aquilo que desagrada a Deus eu preciso renunciar. A vida espiritual, ela é uma contínua guerra contra o inferno. Será que você que está aqui hoje reconhece que você está em uma contínua guerra contra o inferno, ao ponto de você levar a sério as suas orações? Ou você é um membro da igreja distraído? Tão distraído que quando o comodismo começa a lhe escravizar, a lhe dominar, você muitas vezes não sabe como sair. Na verdade, você sabe como sair, mas você não tem a ação. O que nós precisamos entender é que muitas das vezes nós já temos as respostas, nós já temos a verdade dentro de nossas consciências, mas o que nos falta é a ação. E se está faltando a ação, é porque está faltando amor dentro desse coração que está aí.
está faltando amor. Porque quando a gente ama de verdade, a gente tem a ação. E essa ação muitas vezes vai desagradar a sua carne. Vai ser o tormento da sua carne obedecer a Deus. Vai ser o tormento do seu comodismo, do seu conforto. Quantas pessoas são movidas, dominadas, é como se fosse uma possessão, são possuídas pela preguiça. E entra numa depressão espiritual ao ponto de você saber que tem que rezar, você sabe que tem que rezar, você sabe que tem que ler a palavra, você sabe que tem que ter uma vida missionária, mas você não tem a ação. Não tem a ação de se levantar da sua cama, da sua rede, se colocar de joelhos em oração. A ação de renunciar às redes sociais, de renunciar a essas coisas mundanas. Você sabe que tem que renunciar, você conhece a verdade, a sua consciência te lembra de tudo que você sabe, mas a ação não acontece. E aí você vai me perguntar: e agora? O que é que eu devo fazer para que eu possa ter essa ação que está me faltando? O que é que eu preciso entender para que eu possa ter essa ação? Por que o Evangelho diz que são os violentos que conquistam o reino dos céus? Que violência é essa? Que violência misteriosa é essa? Que eu preciso entender para me conquistar o reino dos céus? É você violentar as suas próprias vontades. Saiba que as suas próprias vontades querem se transformar na sua vida os seus próprios demônios. As suas próprias vontades querem se transformar na sua vida os seus próprios ídolos. É a idolatria do próprio eu. É a idolatria da carne. Não, eu vou fazer aquilo que me agrada. Se você for entender o que é uma direção espiritual, você vai passar a entender que a direção espiritual é um coração que busca alguém que vai contrariar suas vontades para colocar esse alguém em conformidade com Deus. Precisa as minhas vontades serem lapidadas. As minhas vontades precisam ser lapidadas, para que eu possa viver uma vida espiritual. Dentro desse combate que nos esclarece o livro Escola da Perfeição Cristã, eu preciso ter essa consciência. E não apenas deixar essas informações aprisionadas na minha cabeça. Elas precisam se alastrar por todo o meu corpo, pelo meu coração, pelos meus braços, pelas minhas pernas, pelo funcionamento de toda a existência do templo do Espírito Santo que eu sou. Muitos estão com informações aprisionadas na cabeça, mas não tem no coração, não tem essas informações que é a verdade do Evangelho, ainda não se alastrou pelo corpo inteiro. Você tem em mente a verdade, mas você não tem nos braços, nas pernas, na totalidade do seu corpo, você não tem a ação de estar em conformidade com o que você já sabe. Muitas almas estão indo para o inferno porque querem ir. E infelizmente, muitos servem a Deus, mas de mau agrado. Estão ali buscando servir a Deus, mas não querendo servir. Esse tipo de serviço Deus não aceita. Serviço podre, não faz por amor, faz mal feito. Quantas vezes pessoas que a gente chega a dizer: irmão, vamos nos ajudar ali, fazer isso e aquilo outro, vai com cara feia, não faz com carinho, não faz com amor, com reta intenção, com disposição. Vamos ajeitar as cadeiras, o cara ajeita todo errado. Ele sabe que não é para fazer aquilo daquele jeito. Ele sabe muito bem que não é daquele jeito que se serve ao Senhor, mas infelizmente servem assim. Aonde estão os santos da nossa atualidade?
Será que nós estamos querendo de fato amar a Deus, ao ponto de servirmos a Deus com amor, mesmo que seja um simples serviço? Queridos, nós estamos em um combate contra o inferno. Tome consciência disso. Pare para pensar. A sua alma, ela é desejada pelos demônios. Como você ainda não conhece o fogo do inferno, você apenas já ouviu falar, mas você nunca parou talvez para fazer uma reflexão intensa, ao ponto de você entender que Deus, Ele não lhe chamou para ser um condenado, para ser alguém que busca a condenação. Deus lhe chamou para uma vida em santidade. Deus lhe chamou para uma vida em santidade. Se você fizer o exame de consciência e você fizer os seguintes questionamentos para você mesmo: aonde está o meu relaxamento espiritual? Aonde estão os meus comodismos? Porque é justamente esses comodismos que estão fazendo você estar no suicídio a longo prazo. Aonde estão as minhas preguiças? Aonde está a brecha? Aonde é que eu estou dando brecha para Satanás me dominar, me enganar, me corromper? Você tem que fazer esse exame de consciência. E não somente perguntar aonde estão as brechas. Não somente perguntar aonde estão os erros. Não somente perguntar quais são os seus pecados. Mas também você deve perguntar, através de um bom exame de consciência, em que você precisa melhorar. E aí você vai saber viver em uma contínua guerra contra o inferno. Quando você entende que aquilo que você já faz de bom, você precisa melhorar, você precisa aperfeiçoar. Nunca ache que está bom, nunca ache que está bom. Eu preciso melhorar. E aquilo que você identifica de errado, você precisa renunciar, para você encaixar essas renúncias nas suas boas ações e assim aprimorar o teu ministério, o chamado que Deus tem para você, qual é a vocação que Deus tem para você. Você precisa se aperfeiçoar. Do contrário, você nunca vai ser uma pessoa realizada no Espírito Santo. As coisas na sua vida vão passar como se fosse sem sentido algum. Só vai ter marcas de tristezas, de destruições. Só vai ter marcas de decepções. Por quê? Porque você nunca resolveu as coisas no Espírito Santo. Você talvez não tentou resolver as coisas em conformidade com Deus. Você reza antes daquilo que você vai fazer, das suas decisões, do amanhecer do teu dia. Tudo homem espiritual tem que entrar com oração, porque é uma guerra, é uma luta. Será possível que isso não entra mais na cabeça do homem atual? Que ele está numa luta, numa guerra, mas ele vive como se não tivesse, como se não tivesse acontecendo nada de errado. E aí ele vai vivendo a vida de forma relaxada. E Deus não quer soldados relaxados, Luiz. Deus não quer, Arthur, você que está aqui hoje. Deus não quer pessoas relaxadas para estar no exército de Nossa Senhora. Tem que ser pessoas de ação. E para você ter ação em conformidade com o Espírito Santo, você vai ter que crucificar a sua carne, as suas próprias vontades. Tudo aquilo que não vem de Deus, você renunciar. Ter a coragem de dizer: eu renuncio. Eu renuncio muitas vezes a mim mesmo, para que eu possa obedecer a Deus.
os meus sonos, os meus descansos, que muitas vezes já não são descansos necessários, que às vezes a gente dorme o necessário e ainda quer extrapolar. Você deve dormir o necessário. Você deve prestar muita atenção nisso. Em que você está sendo relaxado? Em que você está tendo um relaxamento espiritual? Aonde é que está o relaxamento na tua vigilância, na tua oração? Tem algumas pessoas que olham para o Santo Rosário como um martírio. Um martírio. Não consegue criar amor pelo Rosário. Quando reza o Rosário, é assim, se martirizando. Quantas vezes nós fomos assim? Cadê o amor a Deus? Mas por que somos assim? Porque o demônio está investindo pesado em colocar a ansiedade nos filhos de Deus. Um dos maiores investimentos do diabo na nossa atualidade é fazer as pessoas serem ansiosas. Por quê? Para elas não se concentrarem nas pregações, para elas não se concentrarem na oração, para elas não se concentrarem quando estiverem na fila da comunhão, para que a comunhão seja sacrílega. As pessoas são ansiosas. Tudo que elas começam a fazer, rapidamente elas já ficam tão ansiosas em terminar, em sair da situação para entrar em outra e em outra e em outra, ao ponto de não conseguirem mais parar e ouvir a Deus. E muitas das vezes Deus vai preparar momentos espirituais em que talvez não vá vir quase ninguém, para Ele poder chacoalhar sua alma e dizer: filho, acorda, desperta tu que dormes. O diabo está querendo colocar uma impaciência nas pessoas. As pessoas não, em uma grande parte, não tem paciência de ouvir uma pregação de 1 hora, de rezar o rosário que é 2 horas, 1h30, 2 horas de oração. Às vezes até passa disso. As pessoas não têm mais paciência, porque o diabo está querendo fazer as pessoas se perderem pela distração. E se são pessoas distraídas, que não rezam, mas vão se deixando levar por aquilo que está ao redor, pelos momentos que está acontecendo, pelas conversas, e aí você fica ali, e de repente a sua conversa com Deus não acontece, porque chega a noite e você está com muito sono, você acaba não rezando mais e você vai dormir. No outro dia, o diabo tem a mesma estratégia: eu vou dispersar, eu vou distraí-lo, para ele não levar a vida espiritual a sério e não colocar a oração como prioridade. Ele vai se utilizar de muitas coisas, do seu celular, de uma televisão, do vizinho. Ele vai se utilizar de tudo que ele encontrar que possa ser causa de queda para você. Ele vai se utilizar disso tudo para poder lhe corromper, para poder tirar sua atenção de Deus, para impossibilitar de você criar uma intimidade com Deus, para você não ter um crescimento espiritual ao ponto de você ser instrumento do Senhor para resgatar vidas. O diabo está querendo lhe dispersar, lhe distrair. E nós precisamos ter isso em mente. São João 23, ele chegou a dizer: todos os meus esforços, devo condensá-los na recitação do rosário. Todos os meus esforços eu devo condensá-los na oração do Santo Rosário, ou seja, da força. O que fazia os esforços de São João 23 ter eficácia
O que fazia ele ter força para continuar a sua fé era a recitação do rosário, em oração. Porque o rosário é o flagelo dos demônios. A oração. E eu deixo Deus para depois, simplesmente por causa das distrações do meu dia a dia. O diabo vai querer cobrir o seu dia de tarefas para você não ter tempo para Deus. Tem que ter cuidado. No livro Escola da Perfeição Cristã diz uma coisa muito interessante. Diz assim: quantas almas lá no inferno não se lastimam e se queixam, dizendo: infeliz de mim, se tivesse evitado aquela ocasião, não estaria agora condenado por toda a eternidade. Olha que forte. Diz que lá no inferno existem muitas almas que dizem: infeliz de mim, se eu tivesse evitado aquela ocasião de queda, eu não estaria aqui hoje condenado. Eu não estaria aqui hoje eternamente. Eu não estaria nesta eternidade, melhor dizendo. Imagina só, elas dizendo, se lastimando, se eu não tivesse evitado aquela ocasião de queda. Muitas vezes é por um pecado. Veja, por isso que aqui ele diz aquela ocasião de queda. Ele não disse nem aquelas, foi aquela ocasião de queda. Qual é esta ocasião que está te arrastando para a condenação? Comece a lapidar, meu irmão. Comece a lapidar a sua carne. Comece a lapidar. Comece a ter um compromisso mais sério com Deus. Veja só, existem muitas pessoas que procuram o perigo. Às vezes o perigo não corre nem atrás, não precisa nem ter o trabalho. São as próprias pessoas hoje que muitas vezes procuram o perigo para colocar em risco a própria alma. E aí tem um texto de Eclesiástico capítulo 3, versículo 27, que é onde diz assim, ó: o coração empedernido acabará por ser infeliz, quem ama o perigo nele perecerá. Você sabe o que é um coração empedernido? É um coração petrificado. Petrificado. É um coração que já não quer mais ter sensibilidade para com Deus. E aí o texto diz: quem ama o perigo, nele perecerá. O perigo que você procura, você vai perecer lá. Você vai cair lá. Nesse perigo aí, você vai cair e será condenado por ele. Então o que é que se deve pensar? Antes de fazer qualquer coisa, imagine: será que eu faria isso se esse fosse o último momento da minha vida antes do juízo? Tudo que você for fazer, faça pensando que é a última ação que você vai ter antes do julgamento de Deus. E aí você vai ter uma vigilância maior. Se Jesus voltasse agora, se eu morresse agora, você tem que fazer tudo pensando no seu fim. Diz a Bíblia, Eclesiástico 7:40. Pensa no teu fim, em tudo que for fazer, e você jamais vai pecar. O segredo está aqui. Quando você acordar, bate a preguiça, o comodismo, aí você vai e pensa da seguinte maneira: se eu tiver esse dia como o último dia antes do julgamento final, como eu devo me comportar diante disso? Aí nós vamos levar a sério a espiritualidade. Aí nós vamos levar a sério aquilo que é de Deus. Pensando assim: nós estamos aqui, gente, mas já já não estaremos mais. A vida é breve, é rápido que passa. E vai embora sua mãe, seu pai, sua namorada, seu namorado, vai embora tudo dessa terra.
O que permanece é Deus e o céu ou o inferno. Para onde você quer ir? E não é para você servir a Deus simplesmente por medo de ir para o inferno. Você tem que servir a Deus por amor, ao ponto de você entender que você deve corresponder à vontade de Deus por amor, porque Ele te criou por amor. Ele te deu a vida, Ele te deu a possibilidade de céu. Leve a sério a sua espiritualidade, leve a sério a sua vida de oração, ao ponto de você renunciar o que for preciso. O que for preciso renunciar. Muito mais valor tem na intimidade com Deus do que em qualquer outra situação, em qualquer outra realidade. Muito mais valor existe na intimidade com Deus. Se você pudesse passar 1 minuto no céu, desfrutando das alegrias, da felicidade plena que Deus tem reservada para você, você ia entender melhor. Mas não é obrigado você passar 1 minuto no céu para você entender que deve buscar o céu. Basta você olhar para Cristo crucificado. Basta você olhar para a história dos santos, o exemplo da Virgem Maria, e isso já vai ser o suficiente para você se sentir conquistado a viver a mesma coisa, ou talvez até melhor do que alguns santos, porque o próprio Cristo disse que aquele que crer nele iria fazer coisas ainda maiores do que a que ele fez aqui na terra. Imagine. É por isso, algumas pessoas chegam para mim e dizem: Daniel, como é que eu consigo obedecer à voz da minha consciência? E eu digo: pare de obedecer à voz da sua carne. Isso é opcional. Isso é escolha sua. É você que sabe, meu irmão. Então, quem ama o perigo, nele perecerá. Eclesiástico 3:27. Qual é o perigo que você tem se entregado, que você tem amado? Talvez você ama o perigo. Você sabe que na internet, você entrar na internet de noite, aquilo é perigoso para você, pecar contra a castidade. Por que você entra? Porque você está amando o perigo. Se você sabe que numa rua existe uma causa de queda para você, desvia teus passos. Evita a ocasião. Evita a ocasião de pecado. São Bernardo disse: pelos olhos entra a seta do amor impuro e fere a alma. Pelos olhos entra a seta do amor impuro e fere a alma. O que é que ele quis dizer com isso? É a falta de vigilância no olhar. Ah, irmão, eu olho para as mulheres vai lá e olha para os homens, e no olhar acontece a penetração dessa seta da impureza, e esta seta vai ferir profundamente a alma, ao ponto daquilo se reproduzir em muitos outros pecados, ao ponto de a pessoa se tornar uma escrava da pornografia, uma escrava da carne, uma escrava da masturbação, e tudo aquilo vai gerando consequências ruins, atrasos por cima de atrasos, e você vai tendo uma vida totalmente atrasada, tanto espiritual como na vida natural. Você vai tendo uma vida atrasada, você vai desenvolvendo um certo tipo de depressão, e você pode cair em grandes situações de destruição interior e exterior. Então eu preciso evitar problemas maiores, e o ápice desses problemas é a condenação ao inferno, é a perdição total. Então eu preciso vigiar. Por que São Domingos Sávio, por exemplo, ele olhava muito para o chão?
ao ponto de uma vez perguntarem para ele o porquê que ele andava daquele jeito. Ele disse: porque eu olho para o chão me preparando para ir para o céu, evitando as ocasiões de queda. Era uma pessoa que, quando identificava a tentação, já desviava o olhar, já entrava em oração. O segredo está na oração. Se você chegar para mim e perguntar, eu li isso também no livro Escola da Perfeição Cristã. Se você me perguntar o que é que eu preciso para mim vencer a tentação, eu iria lhe dizer, como o livro diz: primeiro, a oração. Segundo, a oração. E se me perguntar qual seria a terceira ação, também diria a oração. Oração. Você identificou a situação de tentação, é combate espiritual, é luta, é guerra contra o inferno. Entra em oração. Saiba resolver a situação. Entre em oração e, juntamente com esse entrar em oração, você evita a ocasião de queda. Se desvia o teu olhar, para que você não tenha um coração corrompido. São Bernardo disse: pelos olhos entra a seta do amor impuro e fere a alma. É por isso que você, cristão, não pode ir para qualquer lugar, porque lá você vai enxergar muita coisa, e isso pode ser uma causa de queda, mesmo que você pense que é resistente. Acho interessante essa leitura que eu estou fazendo, está me fazendo crescer muito na minha espiritualidade. E tem uma parte lá que diz que muitos pensam que a tentação morreu, quando na verdade ela está fingindo que está morta. E lá conta que quando um urso quer matar um macaco para ele comer o macaco, quando ele expressa para o macaco que ele vai o pegar, que ele vai o devorar, o macaco rapidamente sobe na árvore. E o urso, por ser pesado, ele não consegue subir na árvore. O que é que ele faz? Ele se deita no pé da árvore, no tronco da árvore, ali no início. Ele se deita e finge que está morto. O macaco então desce, achando que o urso está morto. Quando o macaco está numa proximidade que seja possível ele pegá-lo, o urso desperta rapidamente e mata e devora. Muitos pensam que a tentação está morta, quando na verdade ela está fingindo que está morta. Então sempre desconfie de você. Sempre desconfie de você. A nossa confiança tem que estar em Deus. Sempre desconfie de você. Antes de você ir para algum lugar, pense, faça o exame de consciência e reconheça: eu me conheço. Se eu for, talvez eu caio. Então é melhor eu não ir. Talvez eu caia naquela situação. Então é melhor não ir. Mesmo que eu tenha que perder muitos prazeres do mundo, né? Muitas diversões. Se eu tenho o entendimento que eu estou numa guerra contra o inferno, eu preciso corresponder a Deus, para mim não colocar em risco a minha alma. E o diabo quer roubar você. O diabo quer destruir você. E se você não vigiar e orar, a casa vai cair para você. Por isso que é importante o exame de consciência. Santo Éfrem, vou dar esse exemplo para vocês. Santo Éfrem disse: onde há danças, celebra-se uma festa para o demônio. Onde há danças, se celebra uma festa para o demônio. O que é que ele quis dizer? Isso ele falou na época dele. Imagine se ele visse como é as danças hoje. Existem danças até mesmo em grupos de oração, conhecido swingado, né? E aí a galera vai rebolando o corpo. E aí você unindo esta frase de Santo Éfrem com o ensinamento de São Bernardo, você vai entender
o quanto é prejudicial você estar nesses lugares. Aonde há danças, se celebra uma festa para o demônio. Lógico que não é toda dança, não são todas as danças que são abomináveis, mas ele deu uma visão de dizer que muitas, ao ponto de nós entendermos que a maioria é celebrar uma festa para o diabo. Eu preciso ter cuidado aonde eu estou colocando os meus pés. Pense nisso. São Felipe Neri chegou a dizer: é tolo aquele que não procura salvar sua alma. É tolo aquele que não procura salvar sua alma. Existe 2 textos patrísticos escritos por Ambrósio de Milão que eu também quero aqui partilhar com vocês. Primeiro que eu selecionei para me colocar nessa pregação diz assim: quando te interrogou, renuncias ao diabo e às suas obras? O que respondeste? Renuncio. Renuncias ao mundo e às suas concupiscências? O que respondeste? Renuncio. Lembra-te da tua palavra e nunca percas de vista as consequências do teu aval. Ele disse: no dia que perguntaram para você se você renuncia ao diabo, você disse: renuncio. No dia que perguntaram para você, você renuncia ao mundo, você disse: renuncio. Pois então te lembra do que tu já disseste. Não perca de vista o compromisso que tu fez com Deus. E eu quero dizer para vocês aqui hoje: não perca de vista as promessas batismais, o compromisso com a vida sacramental, aquilo que você já chegou a prometer diante do altar do Senhor, diante de Jesus. E quando você for tentado, quando você estiver em qualquer situação de tentação, comece a dizer para você mesmo, comece a se evangelizar. O melhor pregador é aquele que entende que o ouvido mais próximo de seus lábios que prega é o seu próprio. Já dizia numa pregação o irmão Hélio Maria. Entenda, quando você passar por uma situação de tentação, comece a dizer para você mesmo: eu já renunciei ao diabo, eu já renunciei a essa vida, eu já renunciei isso, eu sou compromissado com Deus. Saia daqui, demônio, em nome de Jesus. E você entrando em uma oração fervorosa, pode ter certeza que a sua carne vai ser tranquilizada pelo Espírito Santo. Nós estamos em uma guerra contra o inferno. É a televisão querendo nos corromper, é a internet, é pessoas até mesmo de dentro da igreja, é pessoas sendo usadas pelo demônio dentro da nossa própria família, dentro da missão que a gente participa. Os demônios estão investindo pesado contra a sua fé. Todos os lados, aonde você for, os ataques são constantes. Por isso que a Bíblia vai dizer: sede sóbrios e vigiai. O que é a sobriedade? É a atenção, é você saber o que está acontecendo, é você saber o que está acontecendo. Quando uma pessoa passa mal, que ela retorna de um desmaio, por exemplo, o que é que dizem? Já está sóbria, porque ela já está entendendo o que está se passando. Você entende o que está se passando no mundo espiritual. Agora passe a corresponder a Deus enquanto você tem tempo. Seja sóbrio. Na patrística também, escrito de Ambrósio de Milão, ele chegou a dizer: foste ungido como atleta de Cristo, como se fosse entregar-te a uma luta neste mundo, fizeste profissão de te entregar à luta. Você fez uma profissão de se entregar a uma luta, e essa luta é contra o mundo, contra a carne e contra o diabo.
Você fez essa profissão, então leve a sério aquilo que você se comprometeu com Deus. Não deixe Deus para depois. O combate acontece 24 horas. Ele não para. O diabo não dorme. O diabo não descansa. Então, vigiai e orai. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.